Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quarta-feira para falar, é claro, de NFL, porque hoje é dia de responder perguntas, né? Afinal, terça-feira teve dois vídeos, teve vídeo de manhã, teve live à tarde comigo, com o Shermy, com o Ivistank. Vai pintar um pop-up aqui para você conferir, sabe? Mas confere depois aqui, porque hoje é dia de tirar dúvidas, responder as perguntas que vocês mandaram desde a semana passada, na segunda-feira, na terça-feira também. Nessa semana não tem perguntas sobre regras, por exemplo, sobre jogadas específicas, mas fica aqui o convite para você. Deixa o seu comentário com suas perguntas, eu já salvo aqui, na semana que vem a gente conversa mais também. Também faço o convite para você se inscrever no canal, se chegou agora, seja bem-vindo, se inscreve aqui, clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo. Se puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Estou louco para sortear uma camisa da NFL. Quando chegarmos em 100 membros, vou sortear essa camisa aqui oficial, tá? Então faça parte do nosso clube de membros, tem grupo no Telegram, algumas vantagens. Tô sonhando também muito com os 20 mil inscritos no canal. Quem sabe a gente chega nessa temporada ainda. Tá distante, mas né, tenho fé que vai chegar. E faço o convite para você conhecer a Fanatic Sport Nation, loja de primeira qualidade. Garanto que você não vai se arrepender. Aqui embaixo tem o link, tem cupom de desconto. Conheça lá, ó, produtos de primeira qualidade. E agora vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos começar aqui, ó, porque o Cris no Seahawks mandou um monte de perguntas. Eu vou tentar não monopolizar o programa com ele aqui, mas ele perguntou em primeiro lugar como é feita a escolha dos head coaches, né? Se é um coordenador ofensivo, defensivo, um play caller. Geralmente a sua fama vai sendo feita na liga, vamos conversando sobre você, né? Você faz um bom trabalho num time, você é chamado, ganha uma oportunidade para ser, às vezes, geralmente é um coordenador ofensivo ou defensivo, um cara que já está num cargo mais elevado, com mais experiência na liga, e você é chamado para dar uma entrevista, né? Você é como se fosse uma entrevista de emprego. O pessoal fala, olha, meu elenco é esse, o ano que vem tem essa ideia aqui de elenco, esse espaço no cap, a gente está pensando em fazer isso, aquilo. O que você faria? Você toparia dessa forma? E o cara vai topar ou não, vai falar qual que é a ideia dele. Ah, eu quero jogar desse jeito, meu playbook é assim, eu usaria esse jogador dessa forma, isso aqui seria diferente para o seu time. E aí você avalia essas ideias e tenta contratar. Vai dar certo ou não? É outra história. Porque ser coordenador é diferente de ser treinador. Já falei aqui, é muita coisa para o treinador resolver. Ele tem que resolver absolutamente toda a equipe, né? O que vai pedir tempo, a organização, o calendário, tudo passa nas mãos do head coach. Então, às vezes, não dá certo. O Nathaniel Hackett é um exemplo disso. Ele também perguntou qual que é o sentido de demitir o Matt Rhule com apenas 5 jogos. Não seria melhor demitir na off-season para montar uma nova comissão? Sinceridade, para que segurar o cara? Se você já tem certeza de que ele não é o futuro da franquia, que não vai dar certo, manda embora. Até porque o que vai acontecer com você? Vai perder mais jogos? Ótimo, vai ser melhor uma pick no draft seguinte. Então, manda embora. Não tem por que ficar abraçado com o erro. Se não é o futuro, se não vai dar certo, se já está definido que esse cara aqui não vai ser o seu treinador mais, manda embora e já começa a pensar, sai na frente no planejamento com relação às outras equipes. E por fim ele perguntou a partir de que momento devemos considerar que um time já azedou a busca por playoffs, né? Ele falou 1-5 dos Raiders, já perdeu para os Texans. Se perder para os Texans, aí sim, já pensa no futuro. Mas por enquanto tá 1-4. Ou até mesmo os 2-3 já é um sinal de desespero. Cara, em 92, os Chargers começaram perdendo por 0, perderam 4 primeiras partidas, né? Começaram com 0-4 e conseguiram os playoffs. E venceram a partida ainda de wildcard contra a equipe dos Chiefs, perdeu em seguida para os Dolphins, mas é o único time que começou com uma campanha 0-3 ou pior e conseguiu vencer uma partida de pós-temporada. Geralmente um 0-3 já é devastador, já é uma tragédia. Em 2018, o último time a conseguir ir para os playoffs depois de começar mal assim foi a equipe dos Texans, começou com 0-3 e terminou com 11-5. Foi para os playoffs, mas perdeu para os Colts ali na primeira rodada. Mais do que a campanha, é a forma como o time está jogando. Porque você tem que olhar todo o contexto. Quem você enfrentou, né? Se foi em casa, se foi fora, se tinha algum problema de jogador ou outro. E também qual que é o seu calendário dali por diante. Às vezes você pega os 3 primeiros jogos mais complicados possíveis e as coisas dão errado ali, mas depois você vai arrumando o time. Então, mais do que o número, mais do que a tabela ali, olhar a classificação, é ver o que o seu time apresenta para o futuro. Se pode, né, melhorar, se não tem condições, se é ruim mesmo de fato, é mais a questão de desempenho do que de fato dos números. O Tiba 4P, Tiba 4P, que está perguntando: quando voltar e estiver apto para o jogo, o Odell Beckham Jr. nos Chiefs por um contrato justo para ambas as partes
seria uma boa para o Mahomes? Cara, o Odell Beckham Jr. em condições é bom para qualquer time, tá? Não acho que nenhum quarterback é lamentar. Até o Josh Allen, que já tem ótimos alvos, acho que qualquer jogador, né? O Tua, tem 200 caras para passar a bola nos Dolphins. Se tivesse o OBJ, era uma boa, contrato justo melhor ainda. A questão é que o OBJ, segundo ele mesmo, tá pronto para jogar. Me parece mais que ele está esperando a proposta correta, na hora certa, no time certo. Então ele está analisando um pouquinho, não vai se desgastar durante a temporada, vai receber uma boa grana e com chance de ser campeão de novo. Acho que ele provou no melado ali, ele quer mais se lambuzar agora com outro anel. O Nijimura mandou uma mensagem grande aqui, eu vou cortar ela porque tem a pergunta no final e ficou muito grande, senão não ia aparecer na tela. Mas ele pergunta por que Los Angeles está numa uma espiral decrescente e negativa, né? Tem como sair de uma forma boa, sem ter que gastar mais picks, visto que o futuro da franquia está nas mãos dos futuros free agents, visto que no draft de Los Angeles pode depender, não pode depender de um bom tempo, né? Eles abriram mão de muitas picks e assim, só tem como sair de uma forma boa, né? Sair é uma ótima história, como você sair não pouco importa. A gente sempre falava que essa história de abrir mão de picks para buscar jogadores lá, ela não era sustentável. Né? Você formar jogadores partindo do draft é muito mais sustentável, porque você tem esses talentos por muito mais tempo. Essa é a tendência que você tem e fazer boas free agents, né? Não necessariamente trocar jogadores, abrir mão de picks, buscar jogadores na free agents. Qual que é a situação, cara? Muita gente vinha criticar, não era uma crítica, eu entendia que era perfeito o que os Rams estavam fazendo. Mudaram de cidade, precisavam conquistar naquele momento, foram lá, conquistaram, e agora, se passar os próximos anos, né, sem ganhar nada, não tem problema. Como eles vão sair dali, é difícil você avaliar, porque o problema principal para mim parece que é jogo corrido, e eu não vejo um nome aí que vai entrar e vai resolver esse problema. E a linha ofensiva que também é um problema, além do que o Matthew Stafford não está rendendo, né? O Matthew Stafford está sofrendo com essa linha, não vejo bons nomes para você trocar no mercado e resolver. Então, acho que a melhor forma de sair é com um bom trabalho do Sean McVay. Tem um bom treinador, é um treinador inteligente e vai depender dele de como sair. É normal, a gente já cansou de falar, é repetitivo, tem a ressaca, tem muito jogador ainda tá pensando no que fez no ano passado, putz, vou fazer de novo. O lado bom essa NFC, ela é pouco competitiva. Então dá para você pensar em chegar nos playoffs e aí às vezes você chega nos playoffs, tudo se iguala ali, né? Não tem mais um bicho papão, é um jogo depende, então vai lá e ainda tem chance de ganhar. Mas eu diria que esse ano é um ano mais low profile da equipe dos Rams. O Chubby Webbers que pergunta aqui, e os Browns? Só ladeira abaixo, tá difícil torcer para eles. O Uncle Bill, né, o Bill Belichick corrigiu esse time dos Pets ou os adversários das últimas rodadas é que são muito fracos mesmo? Metsu Mozzarella, Metsu Calabresa, o Belichick, de fato, ele doutrinou ali o Dan Campbell, técnico dos Lions, o Kevin Stefanski, é muito mais treinador que o comandante dos Lions, dos Browns, não tem menor dúvida o tamanho do que é o Bill Belichick. E a gente também não pode se assustar mais com os Patriots começando uma temporada mal, né, e depois entrando nos eixos. O Bill Belichick é um ótimo treinador e consegue muito bem observar talento do time, fazer ajustes, não é a primeira vez, não vai ser a última que o time vai começar mal na temporada e vai fazer ele. É o que diferencia um grande técnico como o Belichick de um bom técnico. Bons técnicos fazem os times jogarem bem. Grandes técnicos fazem os times que não estão jogando bem começarem a jogar. Ou então manter esse nível, porque a gente viu, por exemplo, até o Kingsbury já foi capaz de fazer um time começar bem, começar invicto, mas depois não mantém o ritmo. Quando entenderem qual é o jogo dele, não dá certo. Então, o mérito do Belichick é isso, conseguir observar o jogo e fazer coisas boas para essa equipe, ir crescendo e também se manter com alto nível. É um pouco de tudo isso. O Belichick acertou. Não acho que os Lions, que os Browns sejam tão ruins como os Patriots fizeram esses dois times parecerem, mas também não são equipes para brigar por alguma coisa. A equipe dos Browns muda completamente de patamar quando deixa o Watson, de fato, puder jogar. O Laércio Júnior Games aqui que pergunta, eu queria perguntar mais o que eu tô achando dos calouros de Houston, né?
Para mim, eles se encaixam bem demais e estão jogando muito, com algumas coisas de calouro para ajustar, mas fazendo um trabalho muito interessante. Eu também estou achando muito boa essa temporada desses calouros. Acho que foi um draft muito bem acertado pela equipe do Houston Texans. No ano passado quase não teve pique, né? Tinha umas decisões erradas ali, aquele legado de O'Brien de jogar sal na terra para nada sair de lá também. Mas está fazendo um bom trabalho, sim. Fez um bom trabalho no último draft. O Kenyon Green é um jogador que eu acho que tem muito que evoluir, né? Um jogador de linha ofensiva. E geralmente é isso, ele vai enfrentar pass rushers que ele nunca viu, né? No college football, né? Um nível muito elevado, então até ele entender um pouquinho mais a linha fica mais complicado. O Damon Pierce, cara, baita de um running back, foi uma ótima escolha. A gente já cansou de falar também aqui o quanto é diferente você ser um running back e entrar na NFL, muda muito pouco. Então, o running back é muito plug and play, né? O cara é bom, bota lá, geralmente vai funcionar. E ele é um cara muito bom. Os números dele são sensacionais, né? 86 corridas, 412 jardas, uma média de 4,8 jardas por tentativa. Quer dizer, 2 corridas, conseguiu o first down, basicamente é isso. E 3 touchdowns, excelente. E na defesa, né? O Derek Stingley e o Jalen Pitre, cara, muito bons jogadores. A cobertura é excelente dos dois. Claro, sofrem mais dificuldade contra um adversário ou outro, normal, calouros, estão se evoluindo, mas já mostram um potencial muito grande. Então, dificilmente vai falar que foi um erro. Eu apostaria que esses 4 caras aqui, ó, o fino do fino, vai jogar, serão ótimos jogadores da equipe dos Texans, também depende, né, do que vem aí pela frente, né? A diretoria vai lá e faz uma besteira, traz o Bill O'Brien de volta aí joga tudo por rala abaixo. O Thales, que perguntou aqui, ó, Bellatini, seria um momento para dizer que os pass rushers evoluíram mais do que os caras das linhas ofensivas? Eu não acho, tá? Eu acho que eu tô vendo muita lesão, né? Isso tem sido um problema muito grave ali. A linha ofensiva tem sido muito dizimada. A gente talvez tenha mais pass rushers de qualidade, talvez essa seja a diferença. Então, um time pode ter 2, 3 pass rushers de muita qualidade, mas a linha ofensiva é um problema. A gente percebe o quanto que os caras estão pagando até mais, porque é difícil você conseguir um cara desse nível. E também pode ser uma questão de momento, né? Daqui a pouco as linhas aprendem a jogar com esses caras e muda. A NFL é assim, né? O cara inventa um veneno, o cara já acha solução e já propõe um outro veneno, fica mudando o tempo inteiro. Então talvez seja um momento que nessa altura do campeonato, alguns pass rushers estão se dando melhor. As defesas estão se dando bem, conseguindo elaborar formas diferentes. Mas não acho que seja uma questão de já cravar que vai ser assim, daqui a pouco esse jogo já vira com muita facilidade. O Ricardo Correia falou assim: Olá, Rafa, é só uma fase ruim do Russell Wilson ou este é o novo normal? E que decepção, pelo menos até aqui, a AFC Oeste, né, nivelada por baixo, exceto Kansas City. E mesmo assim, peronomútil, né? Ele falou aqui, mandou um abraço, grande abraço, Ricardo. Cara, o Russell Wilson é a pergunta de $1 milhão, né? Eu não acho que a gente vai voltar a ver aquele Russell Wilson que era o MVP das primeiras semanas, que era um cara sensacional, espetacular, que todo mundo confiava, que levava o time para o Super Bowl. Talvez ele não seja mais esse cara, mas também não acho que ele vai ser isso aqui que ele apresentou até esse momento, né? Que é muito ruim. Para mim tem um grave problema de comando, o time é mal treinado como um todo, nada funciona muito bem, está se adaptando um pouquinho ainda, não acho que é desculpa, né? Ele não chegou agora no time, ele já estava lá, a pré-temporada foi feita pensando nele, mas eu acho que vai ser um meio do caminho. Acho que ainda vai ser um bom jogador para a equipe dos Broncos, assim que tiver um bom treinador também. Sobre a NFC Oeste, de fato, ela decepciona, eu lamento pelos Chargers, que as lesões, né, são muito problemáticas para um time que já tem um treinador questionável, que é o caso, né, do Brady Staley. Os Broncos decepcionam, grande decepção para mim nessa temporada, e os Raiders estão basicamente dentro do que eu esperava. Eu achava que podia ser um time bom, mas eu não confio tanto assim no Josh McDaniels como treinador, e os Chiefs estão jogando bem. Acho que são um dos favoritos, sim. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos Chiefs também aqui. O Guilherme Vieira Barbosa falou: Fala, Rafa, beleza? Grande beleza. É pra você, tranquilo? Deixa eu te perguntar, aquelas viseiras da Oakley que os jogadores usam nos capacetes servem para quê?
algumas delas têm grau, né, podem substituir o óculos de grau, e tem como colocar grau nelas? Eu confesso que eu não sei, tá, talvez fazer uma pesquisa, eu acho que não, eu acho que é difícil imaginar que uma viseira daquela vai ter grau, a dúvida sempre foi porque alguns jogadores que usam e outros não, né, e principalmente jogadores que usam óculos, né, ou tem lente de contato, usam aquela lente. Então, mas aquela é justamente para proteger, né? Você evitar aquele dedão no olho, aquela pancada, ou até outra coisa, um detrito ali, uma grama, uma pedrinha, sei lá, qualquer coisa que possa bater no olho do jogador. É muito contato, então aquela viseira dá uma proteção a mais, principalmente para o jogador que usa lente, né? Essa é a questão. Tomar uma dedada no olho usando lente pode ser muito perigoso. Então o cara bota ali, dá uma ajudada. Teve um período que não podia usar, tem a questão de coloração até ser escuro. Eu acho bem legal. Eu acho que fica um estilo da hora ainda. Se deixa o cara usar o óculos escuro ainda, fica. Eu, no Madden, sempre coloco com óculos escuro. O Eduardo Fiuza Cruz falou assim: Rafa, pergunta clubista. Essa é o melhor tipo de pergunta, pô. Todo mundo tem que ser clubista. Os Steelers têm mostrado cada vez mais deficiências em setores diferentes do time. A defesa, por exemplo, que antes era o único ponto forte, já não passa mais tanta segurança assim. Como você vê um possível caminho de reconstrução da franquia? Eu acho que a defesa sofre com a perda do TJ Watt. É inegável. Ele é o tipo de jogador que faz você sentir. Você vai sentir não só pela qualidade dele, mas pela liderança que ele tem em campo, o quanto ele influencia nesse time. Então, essa queda da defesa é muito por conta da saída do TJ Watt. Não tem dúvidas sobre isso. E o caminho, eu acho que o caminho está sendo bem tomado. O principal ponto no caminho de reconstrução de um time da NFL é ter um bom comando, que acontece na equipe dos Steelers, né? O Tomlin é um baita de um treinador e ele sabe fazer os ajustes. A reconstrução é complicada, não é do dia para a noite. Acho que a gente está muito mal acostumado, até por uma questão de Brasil, o período em que a NFL passou a ser popular e muita gente chegou para torcer. O torcedor dos Steelers tinha basicamente vivido a vida dele com o Big Ben. A torcida dos Patriots está aprendendo ainda a viver sem o Tom Brady. Isso tudo vai acontecer. A torcida dos Packers vai ter que aprender a viver sem o Rodgers. Não é um quarterback toda hora. Então vai passar por momentos. Isso que é legal da NFL, o ciclo é muito rápido até, mas gira a roda. E o caminho principal é ter um bom treinador, que é o caso da equipe do Pittsburgh Steelers. O Gustavo Pérez Canizares, que pergunta aqui qual o diferencial do Mahomes e do Allen em relação aos outros quarterbacks quando enfrentam a blitz. Eles fazem a leitura melhor que os outros, fazem a progressão mais rápida. Tem isso, né? A leitura pré-snap é muito importante e é por isso que esses caras ganham tanta grana e ninguém questiona. Quando você dá um contrato grande para um Mahomes e para um Josh Allen, por exemplo, você sabe que esses caras vão te dar retorno, né? É justo, é merecido o que eles fazem. É difícil quando você dá um contrato para um Kyle Murray que não mostrou essa mesma qualidade. Tem alguns problemas. Cara, essa é uma das partes que é a capacidade de ler jogada, de identificar padrões na defesa adversária. Então, tem umas coisas que é quase instintivo, é uma coisa não tangível. O cara ele não consegue nem te explicar, mas ele percebe isso e dão aulas, né? Bom, se eu ver o Peyton Manning falar de leitura pré-snap, você vê até o Tony Romo, um cara, né, transmitindo ali, como você percebe, são visões, são identificações de padrões e é muito de estudo também, mas tem a parte do dom, né, o talento, o cara já conseguir fazer isso aqui desde o começo. É por isso que esses caras ganham muita grana e vão ganhar. É inegável que eles têm uma capacidade, além do que tem uma capacidade atlética muito boa, e eles conseguem resolver com as pernas, prolongar jogadas, dar espaço, dar tempo dos seus jogadores ali, seus alvos, se livrarem da bola, se livrarem de marcação para conseguir fazer os passes. Então tudo isso entra na questão. É difícil explicar o porquê esses caras são diferentes, porque é basicamente a qualidade deles, né? É por isso que eles ganham mais dinheiro e merecem ganhar mais dinheiro. O Bruno Fernandes que falou assim: Rafa, ótimo trabalho, muito obrigado, Bruno. Comecei a acompanhar a NFL em 2018 e, obviamente, me apaixonei pelo ataque dos Chiefs, só que a defesa era muito fraca. Aí veio o Super Bowl, vencemos com uma defesa ok. Minha pergunta é: agora, nessa temporada, podemos dizer que os Chiefs terá a melhor defesa e talvez o pior ataque da era Mahomes? Fato ou exagero? Eu acho que é exagero, nos dois pontos, tá? Primeiro que eu acho que a defesa dos Chiefs
do Super Bowl foi a melhor defesa, né? Melhor defesa do que agora. A defesa do ano passado foi uma defesa muito boa, inclusive era uma defesa cascuda, aquela enverga, mas não quebra, né? Ela cedia jardas, mas não que chegava na hora final, conseguia fazer grandes jogadas. Eu não vejo essa defesa assim. Até nas estatísticas, você vai olhar, é uma das piores defesas contra o passe, é uma das defesas que mais cede pontos na temporada. Então eu não vejo essa excelência na defesa. Então eu discordo de você, mas é livre, né? Com relação ao ataque, acho que você tem uma ponta de razão. Eu acho sim que esse ataque é o mais fraco da era do Patrick Mahomes, até pela ausência do Tyreek Hill. E hoje você tem um Travis Kelce que é um cara muito absurdo, mas no final de semana ficou claro, por exemplo, no jogo contra os Bills, né? Aquela campanha final, 1 minuto no relógio, quando você tinha Tyreek Hill e Travis Kelce, dá uma dificuldade na defesa, quem que eu vou marcar? Quando você tem só o Travis Kelce, você dobra em cima do Travis Kelce e você não tem aquele outro alvo de confiança, né? Você bota uma pressão em cima do Mahomes e ele acaba sendo forçado a passar a bola numa situação mais incômoda para um cara que ele não tem tanta confiança assim. Então, eu acho sim, aí eu concordo contigo, que esse é o ataque mais fraco da era Patrick Mahomes lá em Kansas City. O Wanderson Gustavo Silva falou: pô, guys, vocês não aprendem mesmo, né? Terceiro prime time com o catadão do Nathaniel Hackett e vocês assistiram de novo. Eu sou obrigado, não tenho o que fazer, né? Sem condições. Ainda bem que eu dormi. Bom para você, o Wanderson. Ele pergunta aqui, ó. Com o gigantesco azul, o New York Giants, os Vikings, os Seahawks e os Cowboys jogando bem, ou tendo resultados, no caso dos Vikings e dos Seahawks, Packers ficarão fora dos playoffs? Tem que abrir os olhos com toda certeza. Eu não tenho confiança em alguns times. Não sei se o Seahawks vai brigar até o fim do campeonato por vaga nos playoffs. Não sei se os Cowboys, eu acho que com a volta do deck dá uma melhorada. Os Vikings, eu acho que tem maldade de falar que eles estão jogando bem. Eles estão fazendo o necessário, né? É o que dá para fazer com o Kirk Cousins, mas estão conseguindo o resultado que é o que você falou, é a parte mais importante, né? Os Packers precisam abrir os olhos. Precisam abrir os olhos sim, porque é um time que no final de semana me deixou bastante preocupado, né? Até a derrota para os Giants, fora de casa, jogando em Londres, mudou uma coisinha aqui, esse time dos Giants está cascudo, mas contra a equipe dos Jets eu fiquei bem preocupado mesmo e eu acho que tem que abrir os olhos, que senão corre grande risco de não ir nem para os playoffs. Aí seria um desastre completo. O Jefferson Luan pergunta aqui, ó. Pergunta sobre o Saints. Melhor continuar com Andy Dalton ou voltar com James Winston, né? Abraço e muito bom o conteúdo do canal. Muito obrigado, Jefferson. E, cara, é uma pergunta: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Eu acho que nenhum dos dois vai ser resposta para a equipe do Saints. Os números são um pouco favoráveis, por exemplo, para o Dalton na questão aliás, para o Winston na questão de jardas por tentativa, para o Dalton na proteção da bola, o que eu acho mais importante. Né? O Winston tem lá 5 interceptações, o Dalton tem apenas uma. Acho que quando você tem a bola, é mais chance de você conseguir alguma coisa. Então, acho que os dois são fracos, né? Não são solução a longo prazo. O Winston já ficou claro que não é solução a longo prazo. Vão ter que ir buscar um quarterback. E para esse ano, se quiser sonhar com alguma coisa, eu não sei. Dá para jogar quase na moedinha, eu ficaria com o Andy Dalton. Para a gente ir para a reta final aqui, a pergunta que eu vou juntar duas perguntas, porque o William Andrew e o Leonardo Salles perguntaram sobre Bailey Zappi e Mac Jones. O William falou assim: meu amigo Rafael, você acha que os Patriots vão manter o Bailey ou voltam com o Mac Jones de titular? Dito isso, como torcedor, vejo que o melhor seria manter um quarterback que tem funcionado ao invés de voltar ao Mac Jones só pelo fato de ser titular. E o Leonardo fala assim: boa noite, Rafa, com o desempenho interessante dos Patriots com o Zapp, o que deve ser feito para o Mac Jones manter esse desempenho ou se poderia elevar, né? Questão de recebedores e tudo mais. Então, vou juntar essas duas aqui que envolvem Mac Jones e Bailey Zappi. Começando a responder o William, né? Porque o xará dele, o Bill Belichick, o William Stephen Belichick, ele falou que certamente ele não se importa com a situação que o Mac Jones é titular. Cara, a gente vai lembrar que em 2001 o Drew Bledsoe tinha assinado um contrato de 10 anos, aí 100 milhões de dólares, e ele deixou no banco e depois trocou o Bledsoe e manteve o Tom Brady. Ele não se importou com a opinião dos outros, né? Mas eu vejo uma situação diferente, porque o Drew Bledsoe se machucou, só que se você assistiu, eu fiz um vídeo há um tempinho, vou ver se eu coloco aqui em cima, naquela temporada começava com o Bill Belichick já achando que o Tom Brady era mais quarterback do que o Drew Bledsoe. O Tom Brady era o quarterback reserva direto e aí só confirmou, só deu espaço
para fazer o que ele queria fazer, né? O começo de temporada do Drew Bledsoe era ruim, muito possivelmente ele perderia a posição de titular, e aí só adiantou as coisas e foi bom para a equipe dos Patriots. Nesse ano, nesse caso do Mac Jones, é diferente. Né? O Bailey Zappi era o terceiro quarterback, tanto é que quando o Mac Jones se machuca, entra lá o Brian Hoyer se machuca e aí entra o Zappi. Então era um projeto mais a longo prazo. Poderia ser o cara do futuro? Poderia ser, mas não era o momento para soltar o cara ainda. Tá dando certo? Tá. Primeiro lugar, quero bater palma aqui pro trabalho do Matt Patricia e do Joe Judge, que a gente criticou tanto, mas parece estar se acertando, né? Percebeu a capacidade dos jogadores, as fraquezas e tal, o ataque se arrumou. Então o trabalho nas últimas semanas é exemplar. Mas o Mac Jones jogou contra os Dolphins, contra os Steelers e contra os Ravens. Adversários que são até um pouco mais complicados se a gente for parar para analisar do que esse disfuncional time dos Packers, os Lions e os Browns, principalmente no setor defensivo, né? A defesa se arrumou, a linha se ajeitou, o jogo terrestre se estabeleceu, que não teve na primeira semana, não tinha conseguido correr contra os Dolphins. Tudo parece ter funcionado melhor. Será que se o Mac Jones fosse quarterback titular contra Packers, Lions e Browns, os resultados teriam sido diferentes? O desempenho teria sido diferente? Eu acho que não. Eu acho que hoje a gente está vendo o Bailey Zappi jogando um playbook muito mais conservador, porque você sabe que é um cara calouro, que não tem conhecimento dos adversários, e é a necessidade. Estou botando o cara lá pela necessidade. Em situações normais, o Belichick não colocaria, porque ele precisa entender ainda como o Bailey Zappi vai ler as defesas adversárias. Ele sempre fala isso muito, né? O quarterback chega do college e ele vê coisas que ele nunca tinha visto na NFL. Então o playbook é muito mais resumido. O Brady já tinha um ano de liga quando ele estava lá nos Patriots em 2001, então já tinha aprendido em 2001 como reserva, em 2000 como reserva. Então, o Mac Jones, ele estava sendo tinha um elevado padrão para ele. Do Mac Jones, eles esperavam que ele entregasse algo a mais, né? E aí tinham as falhas dos Patriots como um todo, do Patricia, do Joe Judge, e as coisas podem ter se acertado nesse momento. Então, eu acho que o natural é que o Mac Jones volte a ser o quarterback titular, e se tiver um problema, se ele de fato não estiver resultando, aí sim os Patriots podem pensar. O lado positivo dessa história toda, o Belichick vai tratar dessa forma, é entender que agora você tem um reserva que é confiável. Um reserva que, dado um cenário ideal, você consegue colocar ele em campo e jogar. Mas eu acho que o normal é que o Mac Jones não foi tirado do time por condições técnicas. Ele foi tirado por condições físicas. Ele se machucou. Né? O Drew Bledsoe se machucou? Sim, mas naquele momento ele já era discutido tecnicamente. O Mac Jones talvez ele não esteja evoluindo, mas quanto é culpa do Mac Jones, quanto é culpa do Patricia e do Judge, quanto é culpa dessa bagunça que era a comissão técnica dos Patriots. Agora a gente vai ver. Se ele voltar e não fizer um playbook parecido e estiver fazendo besteira, aí sim, vai lá, volta para o simples, para o básico e bota o Bailey Zappi. Mas neste momento eu entendo que o Mac Jones tem que voltar e ser titular. O time vai melhorar? Buscar corpo de recebedores, acho que nesse momento é difícil. A não ser que o Odell Beckham esteja disposto a jogar no New England Patriots, eu não vejo muito o que fazer para trazer mais qualidade para esse ataque do New England Patriots. É isso, pessoal. Falei bastante, tá? Inclusive, só falar, para fechar, a discussão do Bailey Zappi e Mac Jones, a gente viu recentemente com o Cooper Rush e o Dak Prescott. E o Dak vai voltar e ninguém está discutindo que o Cooper Rush tinha que ser titular. Basta um jogo, né? Para você perceber a diferença de um quarterback experiente e de um quarterback que não tem experiência na liga. Ficou bem claro, pode acontecer a mesma coisa com o Bailey Zappi. Como é que ele vai reagir quando ele precisar correr atrás de um placar. Mac Jones já conhece um pouquinho mais o que é a NFL. Se mostrarem uma coisa diferente, agora ele já viu muito mais a experiência que ele tem do ano passado. É isso, pessoal. A gente volta nessa quinta-feira. Aquele abraço.